Olá! Na aula de hoje, eu vou resolver com vocês as questões da prova de língua portuguesa de uma prova da banca FUNEC. Essa banca, ela está atualmente responsável por realizar o concurso da Prefeitura de Contagem e também as provas de processo seletivo, de PSS. Essa prova que eu vou resolver aqui com vocês, ela é uma prova que foi aplicada no PSS em 2014. Essa prova foi aplicada para o cargo de pedagogo e para os professores de PEB 1 e de PEB 2. Essa aqui é a página inicial, com as orientações da prova. Então, nós vamos aqui para a prova de português. Vamos ver aí, como que essa banca, ela organiza a prova. Então, vamos lá. Comecem com um pequeno texto, Vamos fazer a leitura dele. Um passo para o golpe. O maior movimento cívico já observado em nosso estado. Assim, um jornal paulista definiu na época. Na verdade, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas no centro de São Paulo em março de 1964, abriu espaço para a mais longa ditadura da história do país. Articulado pelas esposas de empresários, o movimento clamava pela renúncia de João Goulart, presidente considerado muito à esquerda pelas elites. As palavras de ordem eram pelo civismo e abaixo o comunismo, pois o propósito ideal para o golpe militar, que aconteceu 2 semanas depois do evento, em 1º de abril, há 50 anos. Bom, então, antes de começar as perguntas, é bom você ter um bom entendimento do texto, Você verificar, você entendeu o que o texto está falando? Tem alguma coisa que ficou confuso? Volta, se necessário, volta, dá uma outra lida, para ficar bem claro, tá ok? Então, vamos analisar as questões. Questão número 1. O texto acima, em relação à Marcha da Família com Deus pela Liberdade, de 1964, sugere que... Então, observem isso aqui, olha. Sugere que... Então, nós vamos ter que pegar elementos, do texto para realizar uma interpretação aí que tem a ver com a intenção do autor, a intencionalidade do texto, tá? Então, letra A. O evento, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, congregou segmentos da classe média temerosos do perigo comunista e favoráveis à deposição do presidente da República. Então, vejam só, aqui no texto, nós vamos voltar, fala que o movimento foi articulado pelas esposas de empresários. Então, tá vendo? Quem congregou segmentos da classe média? Correto, Esposas de empresários, classe média. Tenebrosos do perigo comunista. Mais à frente fala que as palavras de ordem eram pelo civismo e abaixo o comunismo. Então, correto essa interpretação. Favoráveis à deposição do presidente da República, sim, pelo o fato, das palavras serem pelo civismo, abaixo o comunismo. E aqui no texto também traz, olha, a informação, de que 2 semanas depois, ocorreu o golpe militar, Então, essa opção está totalmente certa. Porém, antes de marcá-la, vamos analisar, as outras questões para a gente ter certeza de que essa é realmente a resposta. A Marcha Paulista recebeu o apoio da União Cívica Feminina. Nem preciso terminar de ler aqui, A gente já sabe que em nenhum momento aqui no texto foi falado sobre isso, União Cívica Feminina. Não tem essa informação, aqui no texto. Vários grupos sociais, incluindo o clero, o empresariado e os setores políticos conservadores, se organizaram em marchas
levando às ruas mais de 1 milhão de pessoas com o intuito de derrubar o governo. Bom, aqui, mesmo que você não tenha conhecimento, né, desse fato histórico, apenas pelas informações, né, que estão aqui no texto, né, já dá para eliminar também essa questão, porque não contém, né, nenhuma dessas informações aqui no texto. Graças a uma bem-sucedida ação, eventos considerados aparentemente desconexos foram tomados como reações espontâneas. Aqui no texto fala que foi algo, né, organizado, né? Então, não foi uma reação espontânea, não foi desconexo. Na verdade, essas manifestações apresentavam uma sólida coordenação por parte da elite. É totalmente errada, né, essa questão aqui. Então, realmente, a questão que apresenta todas as informações com uma interpretação correta, né, baseada em fatos aqui no texto que comprovem, né, que comprovam, é a alternativa letra A, né. Vejam que eu li a alternativa e fui buscando lá no texto, né, e fui buscando aqui no texto elementos, dados, informações para comprovar a informação aqui, se é verdadeira, tá? Ou se não é verdadeira. Então, prosseguindo. 2. Analisa a ilustração a seguir. Gente, as provas da FUNEC, né, vocês que já viram outras provas devem ter observado que ela sempre traz uma charge, tirinha, né? Então, é bom trabalhar um pouquinho a interpretação, né, desses gêneros. Então, vejam bem, analise a ilustração a seguir. Então, nessa charge aqui, nós temos 2 aquários, né? Aqui estão os peixes, observem todos iguais, né? Tem que prestar atenção nesses detalhes. E um está, né, pulando para aqui para fora do grupo, né, em direção ao outro aquário. A ilustração é melhor elucidada pela expressão. O que significa elucidada? Vocês sabem, tem que ter em mente. Elucidada é o mesmo que explícito, tá? Então, vejam bem, nós temos informações em todo tipo de texto, informações explícitas e explícita, aquela que está clara, que está óbvia. E implícita, né? Aquela que está escondidinha ali, que exige uma interpretação mais a fundo. Então, a ilustração, né, é melhor elucidada, ela é melhor explícita pela expressão. Então, quais dessas expressões aqui que definem essa imagem? Falta de liberdade de expressão e pluralismo ideológico, falta de liberdade de expressão seria se ele não tivesse conseguido sair, se ele não tivesse conseguido pular, se tivesse algo prendendo aqui, uma tampa, uma rede, né, poderia ser, mas não, né, não tem falta de liberdade de expressão. Opressão das minorias sociais, também bate na mesma ideia, tá vendo? Aqui não, né, não teve nada o oprimindo, né, falta de liberdade nenhuma. Reação ao controle do pensamento coletivo. Então, veja, aqui, olha, pensamento coletivo, né, a reação dele é o quê? Sair, o peixe, ele tá saindo do grupinho dele, do coletivo dele, né? Então, faz, né, toda noção, né, essa opção aqui, reação ao controle do pensamento coletivo. Como que ele está reagindo aqui? Ele não quer, né, a gente pode tirar várias interpretações, ele não queira pertencer a esse grupo, né, então, assim, é a reação que ele teve sair fora, né. Manifestações populares de direitos humanos, não tem nenhum elemento aqui, né, que esbarre nessa questão aqui, ó, direitos humanos, manifestação popular, né, principalmente aqui, os direitos humanos, não tem nenhum elemento aqui que deixe isso claro, que deixe isso explícito, né, para poder estar marcando essa alternativa. Então, questão número 2, letra C. Prosseguindo. Leio o texto a seguir, um outro textinho. A agência de publicidade está por trás de campanha de Neymar contra o racismo. Daniel Alves reagiu rapidamente. O jogador se preparava para cobrar um escanteio em um jogo contra o Vila Real no último domingo, quando um torcedor rival atirou uma banana no gramado. O lateral direito recolheu a fruta, descascou e comeu. Neymar também reagiu rapidamente. O atacante
que está machucado, tirou uma foto acompanhado do filho e a publicou em redes sociais com a hashtag Somos Todos Macacos. Duas ações fortes contra o racismo, ambas protagonizadas por brasileiros que defendem o Barcelona, mas só uma delas foi totalmente espontânea. A campanha lançada por Neymar já havia sido planejada pela agência de publicidade Loduca. Voltando-se às menções, então veja o que eles estão querendo. Voltando-se às menções feitas a Daniel Alves e Neymar no texto, percebe-se todos os recursos de referenciação. Menções, recursos de referenciação ao Daniel Alves e Neymar. Então, aqui está falando de quê? O que é que aqui no texto foi usado para se referir ao Daniel Alves e ao Neymar? Recursos de referenciação. Depois nós podemos estudar mais a fundo, tá? Sobre recursos de referenciação, mas resumidamente é o quê? Para não ficar repetindo, né, toda hora, Daniel Alves, Neymar, Daniel Alves, Neymar, o autor ele vai utilizar de alguns recursos, como, por exemplo, usar pronomes, se referir a eles, né, pela profissão, né, em vez de falar Neymar, falar o jogador, né, o atacante. Então, esses que são recursos de referenciação. Então, aqui quer saber, né, aqui todos vão ser verdadeiras, é apenas um exceto. Qual recurso que o autor não usou, tá, para se referir ao Daniel Alves e Neymar? Nome próprio? Sim, utilizou, né? Aqui em vários momentos ele cita o nome próprio deles. Elipse. Lembrem, elipse é uma figura de linguagem em que ocorre a omissão de um termo. Então, nós podemos voltar lá no texto e verificar, e veremos que, olha só, Daniel Alves, nome próprio, o jogador, como eu falei, tá vendo? O lateral, Neymar, o atacante. Em nenhum momento ele utiliza de elipse, ele omite um termo, né? Repetição tem, porque ele usa o nome aqui, ó. Usou Neymar aqui e usou Neymar aqui de novo. Repetição, ele utilizou, né? Dado cultural também, né? Quando eu falo, né? O atacante, né? O jogador, como ele é conhecido culturalmente, né? Então, utilizou dado cultural também, mas elipse, para se referir aos nomes Daniel Alves e Neymar, ele não utilizou, né? Então, letra B, né, é a opção errada aqui dessa questão. Vamos agora para a questão número 4. Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos do poema Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre antítese. Antítese é aquela figura de linguagem, né, em que ocorre ideias contrárias. Só a gente lembrar ainda, os antônimos não são palavras contrárias? Antítese são as ideias contrárias. Então, vejam só. Letra A. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Tem alguma... Olha, casa, chão, não é contrário, né? Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. Então, vamos observando aqui as palavras, se tem alguma palavra de sentido contrário, observamos que não possui, né? O operário faz a coisa faz o operário. Muito cuidado que isso aqui pode parecer uma pegadinha, né? Tá ao contrário, olha, o operário faz a coisa faz o operário. Mas não é isso, antítese tem que estar claramente aqui, olha, é o que vai ocorrer na letra D. E a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Liberdade é o antônimo, o contrário de escravidão, não é? Tá vendo? A antítese, ó. Então, aqui ocorreu a antítese, olha, liberdade, escravidão. Aqui, na letra C, nós não ocorre isso, olha, operário, coisa, tá ok? Então, 4, letra D. Vamos descer. Questão 5. Mais uma charge. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor
com base em suas características específicas, bem como situação comunicativa em que eles são produzidos. Gente, muito importante isso aqui, ó. Situação comunicativa em que o texto foi produzido. Situação comunicativa é o tempo, o espaço, onde, né, que foi criado, em que momento, tá, que foi criado. Então, é disso que vai se tratar essa questão. Então, nós temos aqui, né, uma moça no computador. E vejam, eu estou grávida de 4 meses e nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Então, vamos ver aqui, analisar as alternativas. Rapidinho, vamos voltar aqui, porque assim estamos falando de situação comunicativa, né? Vamos falar de tempo e espaço em que está situado aqui. Então, letra A. Satiriza situações específicas. Sim, né? Uma situação específica, né? A questão da exposição em redes sociais, né? Ela tá grávida e provavelmente ela fez uma página ali, né, pro bebê e essa página já tem mais amigos do que o perfil dos dois, né? Situadas em tempo e espaço, há algum elemento aqui na charge que deixa claro pra gente, ou mesmo que implícito, do tempo e o espaço que está ocorrendo isso? Não tem, né? Observe, não tem aqui, né? Claramente. Então, essa letra A, errada. B, aborda situações relacionadas ao comportamento humano. Sim, aborda, né, o comportamento humano, sim. Mas não estão situadas no tempo. Por isso, são consideradas atemporais e universais. Correta essa alternativa aqui, B, né? Ao analisar a letra A, nós vimos que não está situada, né, em um tempo. Se a gente for pensar bem, tá, no espaço, sim, é na internet, né? Na internet, era digital, mas e aí, né? Não tá explícito o tempo, né, em que ela foi. Então, letra B, a resposta correta. Então, letra C, trabalha valores, defende os direitos intelectuais, sentimento das mulheres, ainda não chega a tanto, né? D, diverte e anima as pessoas que apreciam essa arte, um fenômeno em que uma pessoa, um vídeo, uma frase, também não chega a tanto, né? A crítica, na verdade, o que quer ser feito aqui não condiz, né, aí com o que está dizendo nessa alternativa. Questão 6. Leia o texto a seguir. 1. Introdução. Parágrafo inicial, no qual se apresenta a proposição, tese, convicção. Deve ser apresentada de modo afirmativo, assertivo, claro e bem definido, sem referir ainda quaisquer razões ou provas. 2. Desenvolvimento. Análise, explicitação de tese apresentada, apresentação dos argumentos e contra-argumentos, que provam a verdade da tese, fatos, exemplos, testemunhos, dados estatísticos e estudos. 3. Conclusão, parágrafo final, concluindo com uma síntese de demonstração feita no desenvolvimento. A estrutura textual e progressão temática apresentada diz respeito ao texto. Então, isso aqui está dizendo de que tipo de texto, gente? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É um texto expositivo? É um texto descritivo? É um texto narrativo? Ou é um texto argumentativo? Então, quem está aí estudando para a prova de redação, né, vai acertar de cara, né? Porque isso que são introdução, desenvolvimento e conclusão são características de um texto argumentativo, né? Então, aqui, ó, nessa questão, a importância de você saber quais são as características dos tipos textuais, né? Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo sobre isso, sobre os tipos textuais. Depois vocês dão uma conferida lá. 7. A palavra muito exerce a função de pronome indefinido em... Isso aqui eu vou dar uma dica para vocês. Letra A. Getúlio Vargas era um presidente que falava muito bem. Então, vejam só, esse tipo de questão que está pedindo para você analisar uma palavra, é interessante na hora da prova você vir com o seu lápis e grifar toda vez que ela aparecer, tá? Grifa, né, todas as vezes que ela aparecer lá na sua prova, para você analisar.
Observe as palavras que estão depois das palavras que estão antes. Observar o quê? Qual é a classe gramatical dessa palavra. Aqui está querendo saber quando que o muito ele está exercendo a função de um pronome indefinido. De um pronome. O muito, ele pode ser também um advérbio. O muito, ele é advérbio se ele tiver acompanhado, né, logo depois de um verbo. Então, veja bem aqui, ó, muito, depois, antes dele, né, tá o quê? Falava, é um verbo. Então, muito aqui, ele é um advérbio, ele não pode ser pronome. Aqui, olha, muita. Antes dele tem um verbo? Não tem um verbo. Cidade é substantivo. Vamos analisar os outros? Muito aqui. O que eu tenho antes dele aqui? São. É um verbo. Então, ele não pode ser pronome, ele é advérbio. Novamente, muito. O que eu tenho antes? Hesitam. É um verbo. Então, ele não pode ser advérbio. Então, só para eliminação, nós já achamos a resposta, né? Que é a letra B. Questão número 8. Já tá acabando, tá, gente? Só faltam 2 questões. Questão número 8. Leia o texto a seguir, tirinha. Enquanto você fica aí lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido. Tá. Vou me divertir pra caramba enquanto você fica aí sentado, bocejando e desejando estar... eu só vou dar uma lidinha por cima do seu ombro, tá? Não, vá fazer algo divertido. Na frase, vou me divertir pra caramba, enquanto você fica aí sentado, bocejando e desejando estar. O uso das reticências sugere, então vejam aqui, ó, pontuação. O uso dessas reticências sugere supressão de um texto, interrupção de um pensamento, transmissão de emoção e subjetividade, indicação de surpresa seria o ponto de exclamação, né? Transmissão de emoção e subjetividade, esse tipo de pontuação aqui, ele não, né, transmite uma emoção, e pelo contexto aqui também não. Então, nós temos que olhar qual é a função desse ponto da pontuação e aqui no contexto, né? No caso aqui dessas reticências, ela poderia ser supressão de um texto, mas não é o que está ocorrendo aqui. Né? O que está ocorrendo aqui é uma interrupção de um pensamento, né? Interrompeu ali o pensamento dele, porque logo em seguida o amiguinho dele ali deu um grito, né? Deu um grito lá de surpresa, quando ele estava lendo o livro, né? O pensamento dele foi interrompido pelo grito do outro amiguinho. Então, letra B, a resposta correta. 9. Leia os períodos 1, 2, 3 e 4 a seguir. Ele estudava bastante para que fosse aprovado no concurso. Ele estudou tanto que foi aprovado no concurso. Ele foi aprovado no concurso, pois estudou bastante. Ele será aprovado no concurso se estudar bastante. A opção que indica a relação estabelecida nos períodos, coesão textual acima, é. Então, aqui está querendo saber. Então, aqui, ó, na minha oração 1, para que fosse aprovado no concurso. Que relação que essa oração está tendo com essa oração aqui? Aqui é uma questão em que você tem que saber sobre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Saber, né, as funções, né, das conjunções. Na aula de oração coordenada eu falei de algumas, né, e claro, você, né, tá estudando aí também sobre as orações subordinadas, vocês vão ver que elas também possuem algumas conjunções, né? Que a gente tem que estar sabendo não só o valor da conjunção, mas também o que uma oração agrega na outra, tá? Então, vamos analisar as opções. Tá falando que a primeira aqui é relação de causa. Bom, ele estudava bastante para que fosse aprovado no concurso. Qual foi o motivo dele estudar bastante? Né? Esse para quê, ele está introduzindo o quê? Ele está mostrando a finalidade, né? Está dizendo por quê, né? O motivo e não a causa. Tá? Então, para quê é finalidade. Mas vamos conferir as outras, né? Antes de sair marcando. Ele estudou tanto que foi aprovado no concurso. Ele estudou tanto... A consequência foi o quê? Que foi aprovado no concurso. Consequência. Ele foi aprovado no concurso, pois estudou
bastante. Então, aqui é uma relação de causa. Ele será aprovado no concurso se estudar bastante. Então, aqui a conjunção se, né, ela é condicional, né? O se, ele apresenta uma condição. A condição para ser aprovado no concurso é estudar bastante. Então, essa é a questão número 9, opção correta, letra B. E, por último, aqui da provinha de português, questão número 10. Uma vez que todos já haviam partido, não havia mais nada para fazer. Então, aqui, olha, tem uma oração sublinhada, né, dizendo que aqui ocorre uma relação de causa. A opção em que a oração destacada estabelece o mesmo tipo de relação existente, ou seja, a relação de causa, né, no período apresentado anteriormente, então eu quero saber em qual dessas opções que a oração sublinhada exerce a função de causa. Então, vamos lá. Naquele dia, Helena realmente estava muito cansada, porque trabalhou demais. Qual foi o motivo da Helena estar cansada? Trabalhou demais. Vejam aqui. Uma vez em que todos já haviam partido, não havia mais nada a fazer, né? Por que não havia mais nada a fazer? Porque todos já tinham partido. Então, né, provavelmente essa letra A está correta. Vamos olhar a outra. Embora nada mais pudesse ser feito, todas resolveram ficar até mais tarde. Olha, essa nós temos que analisar, aqui está sublinhada, não esqueçam, tá? Então, quem está estudando aí, vocês podem ver que o embora aqui já descarta a possibilidade de causa. Todos saíram mais cedo, a fim de que pudessem ir ao teatro. Vamos analisar essa daqui. A fim de que também descarta a possibilidade de causa. Eu voltaria a pensar na possibilidade de dançarmos juntos, se o treinador me pedisse desculpas. Se, como nós, né, acabamos de ver na outra questão, também elimina a questão. Então, a 10, opção, letra A. Bom, galerinha, então, bons estudos, até a próxima aula. Alguma, né, dúvida, podem estar colocando nos comentários, à medida do possível eu respondo. Se quiserem, né, saber mais aprofundado sobre algumas questões tratadas aqui na prova, claro que aqui eu só dei uma pincelada, né, umas dicas de como resolver, né, mas tem que estudar a fundo, né, cada um dos conteúdos, né, que foram propostos. Vocês estão vendo que eu estou disponibilizando algumas aulas, né? Mas quem quiser saber assim mais a fundo mesmo, ter um acompanhamento, um tira dúvidas, né? Pode estar me chamando aí no WhatsApp, que eu explico para vocês como que eu trabalho com as aulas particulares, tá ok? Então, um abraço, bons estudos, não esqueçam de curtir